Vamos agora meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Quem puder abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Já vou começar aqui, essa leitura vai ser bem rápida. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Irmão, essa palavra eu achei muito bonita, eu li durante a semana, e logo depois, eu estava ouvindo um podcast, e nesse podcast foi falado uma frase muito bonita, que é: no vaso contém o óleo, porém o vaso ele ainda é de barro. E eu achei isso muito bonito, porque dentro de nós habita o Espírito Santo, e ele é muito valioso, mas nós ainda somos de barro, nós ainda voltaremos ao pó, assim como a pastora disse agora há pouco. E eu achei muito bonito também, e como, acho que foi até sinal de Deus, que a pastora ontem mandou um vídeo falando sobre os ministérios, e ao ver, eu vi que conversava também com essa palavra, que fala que um ministério, como é visto como sucesso nesse mundo, não é o mesmo sucesso que tem que ser para Deus. Isso mostra como o nosso ego tem que estar lá embaixo, porque o mundo cria expectativa para nós, que não é a expectativa de Deus. Muitos de nós aqui, durante o nosso desenvolvimento, foi nos falado que cada um de nós poderia ser um bilionário, cada um de nós poderia ser bem-sucedido, mas isso é a vontade do mundo. A vontade de Deus, o sucesso dele é nós aceitarmos a palavra, é seguirmos em santidade, crendo nele como único Senhor e Salvador, irmãos. Porque o sucesso com Deus é muito maior do que o sucesso do mundo. Ser um bilionário aqui nessa terra, ser alguém bem-sucedido aqui nessa terra, é algo que um dia vai voltar para o barro, assim como o nosso corpo. Então buscar esse sucesso nesse mundo não vale a pena. Buscar esse sucesso aqui nessa terra não vai nos trazer bem algum, irmãos. Nós devemos buscar cada vez mais em Cristo, porque assim como no vídeo que a pastora enviou para nós ontem, muitos irmãos lá falavam que não vinha de certa forma bens materiais, eles não vinham sustento material, porém todos eles se sentiam realizados, porque eles entregavam o tudo deles no altar. E isso me faz lembrar de quando Jesus estava lá vendo, no tabernáculo, vendo as pessoas dando oferta. Muitas pessoas com grande quantidade de dinheiro vinham e entregavam uma oferta muito grande no altar. Porém, chamou a atenção de Jesus uma viúva que não tinha nada, e entregou o tudo dela no altar. E naquele momento Jesus ensina aos seus discípulos de que aquela mulher entregou mais do que todos aqueles que estavam lá, porque ela entregou tudo dela, e a entregou de coração no altar. Ela entregou para Deus, para que seja manifestada a honra de Deus, não a própria honra, não o próprio sucesso, mas sim de Deus, irmãos. E isso é muito bonito, porque isso tira todo esse peso que o mundo quer colocar nas nossas costas, de que nós devemos ter números, de que nós devemos ter dinheiro, de que nós devemos ter sempre as melhores sopas, os melhores
bens. Claro que, como nós vivemos aqui, é sempre bom ter algo assim, mas não devemos viver por isso, irmãos. A nossa vida deve ser assim como de Paulo, que Paulo, mesmo sendo perseguido constantemente, continuava trazendo a palavra, e mesmo assim, ele considerava o maior pecador desse mundo, irmãos, como é dito nessa passagem. E mesmo assim, quando Paulo estava prestes a ser entregue para a morte, ele diz para ser de meus imitadores como eu fui de Cristo, mas ele não diz isso com orgulho, com uma forma arrogante, mas sim reconhecendo o trabalho de Deus na vida dele, porque se Deus pôde resgatar aquele ser que perseguia os outros que criam em Jesus, se Deus pôde resgatar aquele ser pecaminoso, aquele pior ser humano da terra, e transformar em alguém que pudesse transmitir o amor de Deus, pudesse transmitir o sacrifício de Jesus e o seu perdão, então, irmãos, vale assim a pena ser exemplo de alguém assim, ser exemplo de quem consegue entregar o seu tudo no altar, assim como nossa pastora entrega cada vez mais, assim como ela sempre nos mostra que mesmo com dor, é possível adorar ao nosso Senhor, é possível abandonar todo o mundo, é possível abandonar a carne, irmãos, porque nós estamos vivendo num país onde está sendo imposta uma ignorância, mas uma ignorância para que nós passamos a ver a palavra de Deus como algo banal, mas a palavra de Deus ela é mais real, ela é mais concreta do que qualquer coisa que há nesse mundo, irmãos. E em muitos vídeos, em muitas entrevistas que você for ver de pessoas refugiadas de países comunistas, eles vão dizer que o governo impõe essa cegueira, que o governo impõe essa ignorância, irmãos, para que as pessoas não creiam mais em Jesus e sim o vejam como uma religião a mais, mas isso não é verdade, irmãos. Jesus é o único caminho e a verdade é a vida, e isso, irmãos, é uma verdade universal, é uma verdade em qualquer país desse mundo, em qualquer regime, não importa o quanto uma nação quer impor os seus limites para o crente, nós devemos ser assim como Daniel, que mesmo estando na Babilônia, onde não haviam mais justos como ele, além de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava praticamente sozinho, e mesmo assim ele se manteve fiel e justo, e nós temos vários exemplos na Bíblia, assim como José do Egito também, que lá no Egito havia ainda menos pessoas que criam em Jesus, e havia até um certo preconceito com hebreus, que eram pessoas como ele, e mesmo assim, mesmo sendo perseguido, se manteve santo, e ainda num momento onde nem se comentava sobre ser santo, ele se manteve, porque a palavra de Deus já estava dentro do seu coração, irmãos. A palavra que é sempre pregada nesse altar, a palavra que é sempre pregada em todas as lives da pastora, porque, irmãos, a palavra é viva, e a palavra de Deus diz que tudo há de se passar, mas a palavra de Deus irá continuar. Nós que somos vasos, quebrados e refeitos pelo oleiro, para que carregássemos o maior bem desse mundo, que é o Espírito Santo, nosso corpo irá voltar ao pó, mas a palavra de Deus há de permanecer, o seu Espírito Santo há de permanecer, e nós iremos para a glória eterna, irmãos, porque esse é o salário daqueles que continuam firmes e fiéis ao Senhor, que continuam santificados na glória de Deus, porque a vida eterna é muito maior do que esse mundo tem a nos oferecer, irmãos. O sucesso desse mundo é baseado em números que nunca vão chegar próximo ao infinito que é Deus. Um grande exemplo é que Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, consegue alimentar uma multidão. Mas olha para o nosso país, que é rico, que é cheio de riquezas, e mesmo assim há pessoas passando fome. É porque nesse país as pessoas não pensam com os números de Deus, mas sim com os números dos homens, irmãos. E nós devemos seguir esse exemplo de Jesus, que ele conseguia olhar com os olhos da fé, ele conseguia mostrar que mesmo com tão pouco era possível alimentar uma multidão. Então, irmãos, mesmo você se sentindo pequeno e falho, mesmo você sendo esse vaso refeito de barro, dentro de você tem esse Espírito Santo, tem esse óleo enviado por Deus e colocado dentro de você, para que uma multidão seja alimentada, irmãos, para que cada vez mais a unção de Deus possa ser espalhada. E se você teve esse chamado, se você teve essa oportunidade de dar a palavra para alguém, de demonstrar o amor de Jesus, irmãos, agarre com força e fé, porque
porque a seara é grande e poucos são os semeadores, irmãos. Há muito ainda para se pregar, há muito ainda da palavra de Deus para se espalhar, irmãos. E cada vez mais as pessoas estão ficando cegas a essa palavra. Cada vez mais é como se o mundo estivesse nos cercando. Mas lembre-se que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Por várias vezes na Bíblia, Jerusalém foi cercada. Por várias vezes na história da humanidade, Jerusalém foi atacada, assim mesmo como é hoje em dia. Mas mesmo assim, se manteve sendo a cidade escolhida por Deus, o povo escolhido por Deus, a nação eleita. E assim nós também, irmãos, porque nós cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E nós temos, assim, nós somos filhos adotivos do Pai, do nosso Senhor, que assim como Jesus disse perante Pilatos, o reino do meu Pai não pertence a essa terra, então a nossa herança não é dessa terra, irmãos, ensina aquela que há de nunca perecer, naquela que há para reinar eternamente, irmãos. Então, irmãos, seguindo com essa palavra, vamos manter também esse pensamento de Paulo, que mesmo sendo fiel, mesmo estando dentro da palavra, ele reconhecia o quão falho ele era, reconhecia o pecado que ele carregava, irmãos, porque nós não devemos ignorar o nosso passado. Imagina se dentre os 10 leprosos, se aquele único que voltou para agradecer a Jesus Cristo, ele ignorasse que foi um leproso, ele estaria ignorando a obra de Jesus em sua vida, irmãos. Nós devemos nos lembrar daquilo que foi no passado, mas lembrarmos para saber que não nos pertence mais, lembrarmos para sabermos que aquela criatura já não existe mais, e que nós já somos uma nova criatura, irmãos, porque a palavra de Deus dentro de nós, ela é viva, ela vive e continua se renovando cada vez mais, porque assim a palavra de Deus, ela cada vez mais se renova, ela cada vez mais permanece viva, irmãos, e assim tem que ser em nosso coração, para que essa chama continue queimando cada vez mais, e que o mundo, mesmo que o mundo nos enxergue como alguém fracassado, mesmo que o mundo nos enxergue como pessoas pequenas, lembre-se que diante de Deus nós somos o vaso que carrega o óleo que carrega o Espírito Santo, e não há bem maior nesse mundo do que o Espírito Santo, que desde o início já sobrevoava sobre as águas, porque por mais que esse mundo volte ao pó, maior é o nosso Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, irmãos. Então permanecei cada vez mais dentro da palavra, e não olhe para o mundo, não olhe para os números dos homens, mas sim para o número de Deus, e sim para o poder de Deus em suas vidas, irmãos, porque não importa o tamanho da ignorância que vai estar no mundo, se você se mantiver dentro da palavra, se você se mantiver dentro da santidade, assim como José, assim como Daniel, então Deus vai estar com vocês, irmãos. E pode ter certeza que por mais que sua carne vá ao pó, você irá para a glória eterna, para andar nos jardins celestiais com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém.